Oi, pessoal! Aqui é a professora Camila e o bate-papo de hoje é sobre estatística. Se tem 3 conteúdos que são bastante cobrados no Enem em termos de estatística, esses conteúdos são média, moda e mediana, que na verdade são o que a gente chama de medidas de tendência central. Então, vamos dar uma olhadinha nelas. A começar pela média aritmética, ou carinhosamente conhecida por apenas média. Muito provavelmente tu já teve que calcular alguma média alguma vez na tua vida. E deve saber que para calcular essa média, o que a gente tem que fazer é somar todas as nossas observações e dividir pelo número de observações, ou somar todos os valores e dividir pelo número de valores que eu somei. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Se eu quero calcular a média dos números 2, 4, 2, 5, 3, 2 e 3, o que eu vou ter que fazer? Para começar, eu vou ter que somar todos esses valores aqui. E vou dividir por quanto? Por quantos números eu somei. Eu somei quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somando esses valores, eu vou ter 21. E 21 dividido por 7, eu chego em 3. Então, a média desses valores aqui é 3. Já a moda, a gente pode fazer uma analogia com a vida real. Como que a gente sabe que algo está na moda? Se esse algo está em evidência, se ele está aparecendo a todo momento, certo? Então, é exatamente isso. A moda em estatística é aquilo que mais se repete, aquilo que mais aparece. Utilizando o mesmo exemplo de antes, qual é o valor que mais se repete, que mais se evidencia nessa lista? Percebam que o 3 até se repete, só que ele se repete apenas 2 vezes. Quem está me saltando aos olhos, quem está aparecendo mais aqui, na verdade é o 2. Então, aqui, a minha moda é 2. A mediana, na verdade, vai me remeter ao termo central da minha distribuição. Só que tem uma coisa que é primordial e que vocês nunca podem esquecer. Para determinar esse termo central, antes de tudo, a gente tem que ordenar os dados. Então, muito importante, ordenar. Pode ser tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. É mais comum a gente colocar em ordem crescente, né? Então, utilizando o mesmo exemplo de antes, eu quero determinar quem é a minha mediana. Primeira coisa sempre, ordenar. Então, vamos lá. Eu vou colocar primeiro o 2 e ele vai aparecer 3 vezes, depois vem o 3, que vai aparecer 2 vezes, o 4 e o 5. E aí a gente chega aqui. Então, quem é a mediana? Percebam que o meu termo central aqui é o 3, certo? Ele está bem no meio da minha distribuição, então pronto. Achei a minha mediana dessa distribuição. Agora, vamos fazer mais um exemplo. A gente tem os valores 2, 4, 2, 5, 3 e 2, e aí eu quero determinar quem é a mediana. Primeira coisa, sempre, falei em mediana, ordenar. Então, ordenando os dados, a gente tem 2, 2, 2, 3, 4, 5. Aí eu pergunto para vocês, quem é o meu termo central? Então, percebam que não existe o termo central, mas os dois termos centrais, os dois caras que estão no meio. Ah, então a mediana aqui vai ser 2 e 3? Não. Na verdade, o que a gente faz quando nós temos um número par de observações, percebam que aqui a gente tem 6 valores e 6 é par, a nossa mediana vai ser a média dos dois termos centrais. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou efetuar a média entre os dois valores centrais, que são 2 e 3. Então, eu vou chegar em 5 dividido por 2, 2,5. Então, cuidado, que a mediana pode ser o termo central, quando nós tivermos um número ímpar de observações, ou a média dos dois termos centrais, quando a gente tiver um número par de valores ali para determinar a mediana. Agora, vamos falar de média para dados agrupados. Então, considera aqui essa tabela, em que tem a nota tirada numa prova e a frequência. Mas o que é essa frequência? Frequência nada mais é do que o número de vezes que essa nota apareceu. Então, por exemplo, aqui, ó, a nota 6 apareceu 5 vezes, ou de maneira análoga, 5 alunos tiraram nota 6 na prova. A nota 8 apareceu 2 vezes, de forma análoga, 2 alunos tiraram nota 8 na prova. E eu quero calcular a média da nota dessa turma aí.
Um erro muito comum aqui é dizer que a média é somar esses 3 valores e dividir por 3. Só que percebam, na verdade nós não temos apenas 3 valores, eles estão agrupados, mas se só a nota 6 apareceu 5 vezes, a gente já tem que se ligar aí, né? Então vamos lá, como que a gente calcula a média? Soma todas as observações e divide pelo número de observações. Se o 6 apareceu 5 vezes, eu vou ter 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Ele vai aparecer 5 vezes. Meu 7 apareceu 3 vezes, então eu vou ter 7 mais 7 mais 7. E o meu 8 apareceu 2 vezes. E eu vou dividir isso por quantos caras eu somei. Eu somei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, mas espera aí. Será que não tem como facilitar a nossa vida? Percebam que eu somar o 6 5 vezes não é a mesma coisa que eu fazer 6 vezes 5? Eu somar o 7 3 vezes não é a mesma coisa que eu fazer 7 vezes 3? Eu somar o 8 2 vezes não é a mesma coisa que fazer 8 vezes 2? É, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Para calcular essa média, a gente simplesmente vai multiplicar a observação, que nesse caso é a nota, pela frequência. Então, 6 vezes 5. 7 vezes 3, 8 vezes 2. E vou dividir por quanto? Cuidado, não vai dividir por 3. Tu vai dividir por 5 mais 3 mais 2, que é 10. Lembra que a frequência é quantas vezes aparece, né? Então, na verdade, a gente tem que somar aqui as frequências. Bom, 6 vezes 5 a gente vai ter 30, 7 vezes 3, 21, 8 vezes 2, 16. Aqui a gente vai chegar em 67 dividido por 10, ou seja, 6,7. Essa foi a média na prova dessa turma. Aproveitando o ensejo, eu vou falar de média ponderada ou média aritmética ponderada, que na verdade foi o que a gente fez sem falar que a gente fez, ok? Como é que a gente calcula uma média ponderada? Fazendo a soma dos produtos das observações pelos pesos dividido pela soma dos pesos. Um exemplo bem comum de média ponderada é o cômputo de notas nas escolas. Porque, por exemplo, aqui, eu tenho primeiro, segundo, terceiro trimestre e cada trimestre tem um peso. Normalmente, o último trimestre acaba tendo um peso maior. E o que é ter um peso maior? Ele é aquele que mais vai contar para a tua nota final, para a tua média final. Como que a gente faria aqui, tá? Se eu quero calcular a média, eu vou fazer produto das observações pelo peso. Então, vou fazer 7 vezes 3, 5 vezes 3, 8 vezes 4. E vou dividir pela soma dos pesos, ou seja, 3 mais 3 mais 4. E aí é só efetuar a conta. Vai ter 7 vezes 3, 21, 5 vezes 3, 15, 8 vezes 4, 32. E eu vou dividir por 10. Somando, a gente vai ter 68 dividido por 10, 6,8 vai ser a média em questão. Agora, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui. Nós temos as notas em uma prova de matemática de 2 turmas, turma A e turma B. Na turma A, as notas que apareceram foram 1, 9, 1, 5, 9. E na turma B, apareceram as notas 3, 7, 5, 7, 3. Primeiro, vamos calcular a média da turma A. Então, como é que a gente calcula a média? Soma todos os valores. Somando esses valores, a gente vai chegar em 25. E dividindo por 5, que foi o número de valores que eu somei, eu chego em 5. Beleza? Agora, vamos fazer a média da turma B. Somando todos esses valores, chegamos em 25 também. Dividido por 5. Então, as duas turmas tiveram a mesma média. A gente poderia dizer aqui, então, que as duas turmas tiveram o mesmo desempenho? Complicado, né? Percebam que a turma A, nós tivemos alunos que foram muito bem e alunos que foram muito mal. Na turma B, a gente teve alunos que foram mal, alunos que foram bem. O que a gente pode concluir aqui? Que a média sozinha, ela pode não ser um parâmetro tão confiável assim. A gente precisa de mais alguma medida estatística para fazer uma melhor análise da situação. Nesse caso, a gente pode, então, olhar para as medidas de variabilidade ou medidas de dispersão, que na verdade são várias, mas a que a gente mais utiliza, a que é cobrada no Enem, é exatamente o desvio padrão. E o que o desvio padrão mede?
o quanto os dados variam. Bom, se é uma medida de variabilidade, ele vai realmente medir o quanto os dados variam. E para calcular o desvio padrão, basta a gente fazer o somatório dos quadrados das diferenças entre as observações e a média dividido pelo número de observações. Brincadeira, tá? É assim mesmo que se calcula o desvio padrão, mas para nossa alegria, no Enem nunca, pelo menos até hoje, foi pedido que se calculasse o desvio padrão, mas sim que se interpretasse. E qual que é a interpretação do desvio padrão? Bom, pessoal, se ele vai medir o quanto os dados variam, a situação vai ser a seguinte: quanto maior for o meu desvio padrão, maior é a variação nos meus dados, ou seja, mais eles oscilam. E se maior é a variação, a gente também pode dizer então que menos regulares são esses dados. Quanto mais eles variam, menos regulares eles são, beleza? E de forma análoga, quanto menor for o meu desvio padrão, menor vai ser a minha variação dos dados. E se menos eles variam, então mais regulares eles são. Voltando no exemplo da turma A e da turma B, o que a gente pode concluir então? Qual é a turma que vai ter o menor desvio padrão, ou seja, que vai ter uma menor variação nos dados? A turma B, né? A turma B tem notas que não variam tanto, então vai ter o menor desvio padrão. E, obviamente, a turma A vai ser a que vai ter o maior desvio. Por quê? Porque as notas variaram mais, tiveram uma maior variação. A última coisa da aula de hoje que eu vou falar é sobre gráficos. Então, primeiro vou só apresentar aqui os principais. Notem, principais, porque, por exemplo, já caiu um gráfico de teia de aranha no Enem, então. Mas os principais são esses: gráfico de coluna, gráfico de barras, gráfico de linhas, e esse aqui é utilizado apenas para uma evolução no tempo, então sempre a gente vai ter uma escala de tempo, e gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza. O que vai ser exigido de gráficos? Interpretação. E aí é complicado, né? Como é que eu vou ensinar a interpretar? Qual é a minha dica? Presta atenção em todas as informações que são dadas para ti. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, ó, quantidade de funcionários, fundamental, médio, superior. Às vezes a gente tem que buscar informação no texto da questão para poder interpretar perfeitamente o gráfico. Mas aqui eu diria, então, que o gráfico é sobre o nível de escolaridade dos funcionários de uma determinada empresa. E o que a gente pode também concluir aqui? Que qual é o nível de escolaridade que tem mais funcionários nessa empresa? Superior, porque é o que está mais alto. Uma coisa muito importante, se eu perguntar para vocês qual é o número de funcionários dessa empresa, não é 10 só porque aqui vai até 10. Tomem cuidado, se a gente tem 10 no superior, 8 no médio e 4 no fundamental, então, na verdade, a gente tem 22 funcionários nessa empresa. Então, cuidado. Esse gráfico aqui, Grêmio, Inter e Juventude, provavelmente está falando sobre o time de coração das pessoas. E, sensatas que são, né, o Grêmio é aquele time que tem mais torcedores, 45%. 35% torcem para o Inter e 20% torcem para o Juventude. Aqui a gente tem um gráfico de linhas, então tem o lucro em milhões de reais de 1996 até 2006. Percebe que até 1998 subiu, depois estabilizou, depois caiu. Então, enfim, são coisas que a gente tem que interpretar mesmo. E por último, esse gráfico de setores, que eu poderia dizer que está versando sobre o nível de satisfação com os clientes de uma empresa. Então, percebam que em verde, que é a maior fatia, né, com 75%, nós temos clientes muito satisfeitos. Depois, nós temos 25% dos clientes satisfeitos e, em rosa, 10% clientes insatisfeitos com essa empresa. Então, o gráfico não adianta, pessoal. Tem que prestar atenção em todas as informações que ele te dá e interpretar. Ok? Por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.